Em primeiro lugar, né, perdeu um pouco o espaço a noção de tristeza. Em primeiro lugar, nós estamos tristes com a morte de um indivíduo. Uma vida. Acabou. Né? Assassinada brutalmente. É uma obviedade isso, né? Mas tem outras. Obviedades necessárias a serem ditas. Quem matou Marielle foram seus assassinos. Precisamos saber quem são. Mas certamente não foi a sociedade, não foi o homem branco, não foi o machismo, nem o racismo. Essas coisas todas existem, são importantes, são graves, e a Marielle tinha sua militância contra elas. Mas a morte dela, o gatilho que matou Marielle, não vem desses problemas. É uma politização espúria, com o corpo da moça ainda quente. E já estava assim. Foi, repito, um indivíduo que morreu. 2, aliás. A gente precisa lembrar do motorista, do Anderson, que estava desempregado, fazendo bico com a vereadora para ganhar a vida, para sustentar a sua família, o seu filho. Morreu. Certamente não foi vítima de um atentado político. Ali, claramente há indicativos, a Vera disse, de uma execução. Precisamos saber que tipo de execução foi essa, quem são os responsáveis por isso. E aí entra num outro patamar. Claramente, a meu ver, para começar a entender o que está acontecendo, aí sim, uma reação à intervenção federal. A intervenção federal na área de segurança. E aí uma dupla atacada do crime organizado. Você faz uma afronta, que já era esperada pelos setores de inteligência do governo, uma afronta à intervenção militar, ao Estado, é o governo federal que está à frente disso. E ao mesmo tempo tira de cena, aí sim, uma militante dos direitos humanos, que vinha criticando batalhões de polícia militar, que vinha questionando a atividade da polícia, que era inclusive contra a intervenção militar. E aí? A gente precisa de respostas rápidas para isso, Patrick Santos. Investigação rápida. É fundamental saber quem são esses assassinos. E aí tem outro ponto, né, que a Vera tratou aqui agora, que é muito importante. Falamos da questão individual, de mais uma morte. Ontem houve 3, a Vera estava lembrando aqui, um sujeito foi fuzilado no estacionamento do restaurante Outback, na Barra. A barbárie está generalizada. Com fuzil. Com fuzil, tá? Essa é a rotina do Rio de Janeiro. Mas aí a gente entra na questão, para além, de que se trata, sim, de uma representante pública, de uma vereadora, de alguém que foi eleito. Nós estamos num ano eleitoral. O Rio de Janeiro, vamos lembrar 2016, há números do TSE para isso, a preocupação do TSE com a situação da eleição no Rio de Janeiro para 2018, porque existem verdadeiros bolsões de interdição, em que candidatos não podem fazer campanha, em que a disputa de poder é gravíssima, porque candidatos associados a grupos criminosos querem neutralizar os seus adversários na região, e neutralizar eventualmente significa matar. Quantos crimes houve em 2016? Na campanha de 2016, eu me lembro de um. Esse ninguém quis investigar, hein? A morte do Marcos Falcon, presidente da Portela na época, candidato a vereador, assassinado dentro do seu comitê. Ninguém quis investigar isso. Que bom que nós evoluímos para um cenário, Marcos Falcon, que dizem que era ligado à milícia. Mas ninguém quis se meter nesse assunto. Que bom que a sociedade evoluiu para uma situação em que, ao contrário do que houve com o Marcos Falcon, dessa vez se quer investigar. Dessa vez todo mundo quer saber o que aconteceu. Essa é uma evolução muito importante. O assassinato de um representante público é uma afronta ao Estado. E precisa de respostas rápidas. Essa manifestação da Érica Cocai, quando fala do golpe, como eles consideram desse tal golpe a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro um desdobramento, o que ela está fazendo no final das contas é atribuir responsabilidade à intervenção federal. Não faz o menor sentido. Sentido faz contrário, de que esse ato tenha sido uma afronta, uma reação à intervenção federal. Esse é o primeiro ponto. Mas não dá para esperar clareza e honestidade intelectual desse pessoal. Uma coisa muito importante, também está nessas manifestações, é que a primeira reação
e faz até algum sentido, porque ela vinha criticando a polícia militar, é que imediatamente a polícia está criminalizada nesse caso, né? Quer dizer, de toda parte parece não haver dúvida de que os assassinos, o assassinato da Érica Cocai foi feito pela polícia. Tá dito aí, tá dito acolá. Quer dizer, que policiais desviados, milicianos mataram a Marielle. Mais um motivo urgente para que isso seja esclarecido. No momento em que tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro e que parece o comando dessa intervenção está trabalhando em desbaratar os batalhões, o crime no comando da polícia militar, sendo assim, se isso estiver acontecendo, se esse crime tiver sido cometido, portanto, por policiais militares, é mais um sinal de reação à intervenção federal. Em termos político-eleitorais, bem objetivo, creio que o impacto será nenhum. Tá? Quer dizer, pensando que nós teremos eleições a governador do estado e a presidente da república. Se fosse uma eleição municipal esse ano, o impacto seria grande, né? Pensando, vejam, não estou dizendo que o sujeito tenta capitalizar isso, não vou entrar nessa discussão, mas se o Marcelo Freixo fosse candidato a governador, ele não é, talvez ele fosse caudatário da indignação, né? Porque eles foram muito próximos, Sim, são muito próximos, Ela foi intimamente próximos. Se nós tivéssemos uma eleição municipal esse ano e o Marcelo Freixo fosse candidato, talvez ele fosse favorito, crescesse com esse fato, sendo objetivo em relação à política eleitoral. Na eleição que nós temos, estadual, nacional, realmente não vejo impacto, tá? Acho que isso não vai ter impacto eleitoral. Agora, falei na minha primeira intervenção, esse crime é um alerta e, por outro lado, um lembrete para o que acontece no Rio de Janeiro e no Brasil de modo geral, mas no Rio de Janeiro em eleição há muito tempo. Em 2016 foram dezena de candidatos ou pré-candidatos, vereadores em busca de reeleição assassinados. Não é uma novidade. Representante público morto. O sujeito é influente numa determinada área, tem votos ali, mas confronta um candidato eventualmente ligado à milícia ou ao tráfico. E é executado por isso. Uma disputa de poder político, isso existe.